Versículo da ilusória Viviane Vital de refutação sobre o meu vídeo. Deus e Jesus não existem, basta você fazer prova de seu poder inútil. Fé é só comércio e nada mais. Ela me contendeu com a imoralidade do versículo do trouxa Jó capítulo 2, 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios kkkkkkkk. Mas que tremenda mentira feia, deste versículo é uma piada, o sua Viviane Vital vai ler o capítulo todo, ouça e veja como o tal Jó pecou feio igual ao Deus dele e vejas que quem tem um Deus deste de Jó, não precisa dos demônios, porque este Deus de Jó já faz o papel do mal na vida de seus servos. E Deus fudeu prato, tem mais uma sua Viviane Vital, será que quando as crianças, animais, aves, répteis e plantas, adoecem é porque Deus está provando a fé deles, como fez com Jó e Abraão, Ludmila Ferber e Lázaro e etc, não é? Reflitam o crente zombitizado pela religião. Raciocinem e vejas como o tal Jó pecou quando murmurou e questionou o seu Deus, e o tal Deus fez tanta pergunta como quem não soubesse de nada sobre a vida do Jó kkkkkkkk, leia Jó capítulo 13 e Jó capítulo 6 capítulo 7 capítulo 12 e etc, para você captar bem a mensagem. Mas porque os ateus têm interesses de ler a Bíblia por completo, e vocês crentes só imbecilizam num versículo e odeiam, ou melhor não têm atitude para ler por completo, por quê? Ai como vocês são idiotas, dizem logo assim. Ah, é porque os ateus querem derrubar a existência de Deus. É verdade. E para isto os ateus não precisam provar isto a ninguém. Esta foi boa e verdadeira. Porque as vossas atitudes de obra de fé, ó crentes, e a própria Bíblia, já derruba a existência de qualquer deuses e seu filhote Jesus, visto que nada na sua Bíblia se cumpre na vida de ninguém. E vocês crentes são a prova real disto kkkkkk. Fé sem as obras sendo realizada todos os dias, na vida cotidiana do povo da fé, vós tem uma fé morta. Obras fala mais alto que palavras escrita. A Bíblia só tem palavras de história de gibi. Sim, são promessas só escrita em papel. Leia o versículo de teoria de Filipenses 4, 13. O tal Jesus não fortalece nada na vida de vocês, crentes enganado, porque vós tem as mesmas vidas das pessoas que vocês julgam ser pecadores. Marcos 9, 23. Vistos que tudo é impossível na vossa vida. Todos os dias as nações crentes são censuradas nos jornais. Salmos 23, tudo de sobrenatural na vida real de vocês falta. Mateus 7, 7, 8. Vemos nos jornais na TV crentes clamando diariamente, pela cura de crente enfermo, e os tais morrem com suas enfermidades. O diabo do Deus e Jesus ilusório não tem poder nem para ressuscitar o pobre fanático morto, e ele disse que quem crê nele faria as obras maiores. João 14, 12 kkkkkk. O maior mito é de Salmos 91 e etc. Raciocinamos que se 1000 crentes CRE e tem fé, e só um é realizado tal milagre, isto não foi milagre, foi coincidência da vida, assim como acontece com qualquer ser humano e animais. É ou não é? Raciocinamos que fé agora virou jogo de loteria. Onde 1 milhão de crentes aposta na fé, e só um leva o prêmio do milagre kkkkkkkk. Esta é boa e verdadeira, e vale a pena repetir. A fé agora virou jogo de loteria. Onde 1 milhão de crentes aposta na fé. E só um leva o prêmio do milagre. Mas o que diz Lucas 17, 12 ao 17, e saíram-lhe ao encontro do Jesus aportuguesado dos brasileiros 10 homens leprosos, rogando-lhe que os curassem, mas porque a fé dos 10 leprosos foi válida, e o Jesus mandou os leprosos curados. Mostra ao povo a cura que ele fez,
Sim, tais milagres aconteceu porque são apenas história escrita na Bíblia. Quanto crentes hoje não estão leprosos de problemas, e todos têm fé e creem, mas porque não são curados. Quem ler a Bíblia vira crente. E quem a entende e compreende e vê a realidade vira ateu. Sim, porque o povo da crença e fé bíblica não dá prova a ninguém de sua fé. O pouco de falsos milagres que ocorrem nas denominações é mito. Basta analisar os fatos de como ocorreu tais milagres. As milhares adulterações e contradições bíblicas já derruba a existência de qualquer deuses e seu filhote Jesus. O tal Jó pecou feio ao chamar a sua mulher de louca. Porque quem chama uma pessoa de louco é condenada ao fogo do inferno, como diz a mitologia de Mateus 5, 22. Esta é muito interessante. O tal Jó pecou feio ao chamar a sua mulher de louca. Porque quem chama uma pessoa de louco é condenada ao fogo do inferno, como diz a mitologia de Mateus 5, 22. Esta é muito interessante. Se o tal Jó chamou a mulher dele de louca. Mas quem foi que escreveu a mensagem seguinte? Ouça e reflita, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2, 10. Ué, não era para estar escrito assim. Em tudo isto eu Jó não pequei com os meus lábios. E não era para estar escrito assim, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios kkkkkkkk. Quem será que escreveu esta frase, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios? Será que foi Deus, ou Jó, ou o escritor deste livro mentiroso montado por homens corruptos, ou o Espírito Santo fumou uma maconha de lascar quando possuiu seus escritores para escreve esta piada? Jó pecou feio quanto ele murmurou ao ponto de amaldiçoar o seu nascimento, não era para ele dar glória a Deus, visto que Jó disse à mulher louca que ele só recebeu o bem de Deus. Que controvérsia é esta? Tem bem maior que a vida, e o tal Jó amaldiçoou a sua vida, por causa do seu Deus bombinha kkkk. O tal Jó se designou de sua vida amarga só por causa Satanás desafiou a Deus. O seu Deus é tão fracassado que o tal Satanás invadiu o reino do seu Deus e ainda aconselhou e desafiou o tal Deus, e o seu Deus o Viviane Vital aceitou o conselho de Satanás, porque o seu Deus tem reputação e satisfação a dar ao demônios kkkkkkkk. Ô Viviane Vital, não seria bom que você tivesse este mesmo destino de Jó, como a sua adoradora Ludmila Ferber teve? Jó capítulo 2. Então o Senhor disse a Satanás, donde vens kkkk, o tal Deus não sabia de onde Satanás vinha, a Deus onisciente de bosta, ou o seu Deus estava inventando contrafaçanha, ou estava fazendo charminho para Satanás seu conselheiro kkkk. Jó capítulo 2 versículo 2. Jó pecou por não ter defendido seus filhos inocentes das garras de Satanás o conselheiro de Deus kkkk. Jó pecou por não ter defendido seus filhos inocentes das garras de Satanás o conselheiro de Deus kkkk. Sim, Deus permitiu que Satanás matassem os pobres filhos de Jó, só porque os tais faziam festinha de comemorações. Ô crentes miseráveis e egoísta, quantas festas vocês fizeram, e fazem e vão em muitos eventos festivos, porventura as vossas festas de comemorações de dia de pai, mãe, criança, Natal, 7 de setembro, Réveillon, São João e a mais nojenta de toda, festeja aniversários e etc. E a mais nojenta de toda, festeja aniversário. E a mais nojenta de toda, festeja aniversários e etc. etc. Seus idiotas, estas festas não é diferente das dos filhos do tal Jó. Se fosse revelado o total de crentes que estão afundados no mundo das bebidas alcoólicas, drogas e prostituições, e os tais ainda passam a imagem de pessoas santo, ungido e salvo e etc. Exército de hipócritas e fariseus.
Jó pecou ao deixar sua mulher a mãe de seus 5 filhos que Deus deu ordem a Satanás para matá-los, só para prova a fé do tal Jó kkkkkk, o tal Deus ainda agudou a Satanás foder com Jó, ousa, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão, e o tal Deus ainda ajudou a Satanás foder com Jó. Jó 1:12, e o fogo de Deus caiu do céu, e queimou tudo de Jó. Jó 1:16, 80% dos versículos do Gênesis ao Apocalipse, encontramos o tal Senhor Deus Pai praticando injustiça, contra a inocente de toda as idades e plantas e animais. É o bombinha este Senhor Deus Pai de Hiroshima e Nagasaki. E Deus, como tem reputação diante de Satanás, Deus aceitou o desafio de Satanás, nesta o seu Deus perdeu a tal onisciência, como diz em Tiago 4:17, se o tal Senhor Deus Pai sabe que deve fazer o bem aos seus filhos e não o faz, ele comete pecado gravíssimo e o tal inútil Senhor Deus Pai é condenado como transgressor e negligente. Toma Deus pimenta nos olhos de seus filhos é refresco, não é? Seu Deus hipócrita que dá ordem a terceiro. E você mesmo é um mestre na transgressão. Tem mais uma, você Senhor Deus Pai pede para seus filhos ser seu imitador em tudo kkkkkk Efésios capítulo 5, e etc etc etc. Toda a humanidade tem a sua imagem, não é o Deus Pai transgressor e sua semelhança o Deus Pai de um servo da luz e treva, esta foi pesada, não é? Veja que pecado grave o seu Jó cometeu, sim, porque o tal Jó homem justo abandonou a sua primeira mulher, para casar com a outra 2 mulheres da promessa do seu Deus, e o Senhor deu a Jó em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja, 2 mulheres, e 10 filhos, 2 fazendas e etc etc etc, leia Jó 42:10. E vejas que o tal Deus prometeu dar de tudo o que Jó perdeu em dobro kkkk. Dá tudo em dobro é tudo mesmo. Ô Viviane Vital e todos os crentes fanáticos, pelas mentiras bíblicas, o seu Senhor Deus é uma piada, porque ele tem tuas palavras Êxodos 20:14, e a lei de não adulterarás kkkk. O seu Jó justo pecou feio ao casar com outra mulher, estando ainda a primeira viva, Gênesis 2:24. O seu Jó justo pecou feio ao casar com outra mulher, estando ainda a primeira viva, Gênesis 2:24, o homem apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne até a morte separa kkkkkkkk. Ouça mais a piada, Jó capítulo 4, versículo 16 ao 18, Jó ouviu uma voz do além e a tal voz disse, eis que o Senhor Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura kkkkkk. Esta foi boa. Esta foi boa. Isto indica que há pecado no reino perfeito de Deus no céu. Porque Deus não confia nos seus anjos, e encontra loucura neles, como assim? Mais que Deus mentiroso, ele disse que Jó era fiel e que seus anjos no céu são pecadores. Vamos raciocinar, vejas que ato de loucura é pecado. Sendo assim há pecado até no céu da boca do jacaré de Deus, ouça mais e vejas quem é dos dois está mentindo, é Deus ou Jó, Jó capítulo 15 versículo 14 ao 16, que é o homem, para que seja puro. E o que nasce da mulher, para ser justo. Eis que o Senhor não confia nos seus santos e justo, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. O tal Deus tem satisfação dá ao homem e a Satanás, e o mais pior, o tal Deus tem propósito e plano para seus servos, como não conhecesse ninguém, e o tal livre-arbítrio fica aonde? Como é que um Deus que conhece tudo e todos mesmo antes de existir, ele interfere na vida humana? Um Deus que conhece tudo e todos mesmo antes de existir, ele interfere na vida humana. Seus idiotas irracionais.
O seu Deus e Jesus é uma piada e um manipulador. Jó capítulo 38, raciocinamos se o tal Senhor Deus chamou os anjos dele e os humanos de louco, assim o tal Senhor Deus Pai é condenado ao fogo do inferno kkkkkkkk. Agora lascou. Ó Deus! Foi você mesmo quem decretou esta lei. Mateus 5, 22. Se o Senhor Deus encontra loucura nos seus anjos no céu, isto indica que no tal reino perfeito de Senhor Deus há pecado. Talvez as loucuras dos santos anjos de Deus no céu seja os anjos despertando seu lado gay, ou seja, gay, visto que no tal céu só tem homens macho. KKKK, sim, porque os anjos de Deus quando vieram à terra, viram as mulheres peituda e bunduda, e não resistirão. O fogo do Espírito Santo desceu furiosamente para os calção dos santos anjos de Deus, e eles ficaram igual a lobos faminto por sexo. Ouça que no céu tem obra de sexo kkkk. Gênesis 6, 2, e viram os filhos de Deus, ou seja, os anjos celestiais, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram e geraram filhos gigantes. E disse o Senhor Deus que não tinha onisciência, e nem tem onisciência. Deus disse assim: Eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito kkkkkkkk. Deus é uma piada, porque não sabia que os humanos iriam pecar, e por causa do pecado o Senhor Deus Pai assassinou a todos seus filhos em vão, porque até hoje o pecado é quem reina nas nações. Deus assassinou o povo no dilúvio e não sabia que Noé e sua família eram depravados, porque a raça humana até hoje é descendência de Noé kkkk. Gênesis 6, 7. No começo do Gênesis o tal Deus de Jó já criou a mulher para coabitar com o homem e o homem com ele. Gênesis 2, 24. Verás como o seu Senhor Deus é tão fraco. Descendência de Noé kkkk. Gênesis 6, 7. No começo do Gênesis o tal Deus de Jó já criou a mulher para coabitar com o homem e o homem com ela. Gênesis 2, 24. Verás como o seu Senhor Deus é tão fraco que pede conselho aos seus anjos no céu e Satanás outra vez invade a sua morada e aconselha o Senhor Deus kkkkkk. Ouça. Segundo Crônicas capítulo 18, versículo 18 ao 22, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita, e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe rei de Israel, para que suba, e caia em Ramote de Gileade? Raciocinem bem que o tal Deus estava no céu e a quem ele pediu este conselho kkkk, e disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe? E ainda repetiu, e o Senhor lhe disse, a Satanás com que, isto indica que o seu Senhor Deus, ó crente, não sabe nem da intenção do raciocínio de Satanás kkkk, a Deus burro. A disputa e conflito. A Deus burro. A disputa e conflito lá no céu kkkkkk. Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, ou seja, Satanás, e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor Deus lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito e etc. kkkkkk. Satanás sempre habita entre os anjos do Senhor Deus kkkk. O Senhor Deus aportuguesado dos crentes é sócio com Satanás e os demônios. Sim, o Senhor Deus fez com que seus profetas mentissem para o povo inocente, mas que exemplo de moralidade este Deus Pai dá aos seus filhotes. É por isto que os anjos dele lá no céu são pecadores, porque seu Deus Pai dá o exemplo.
Ó crentes, o seu Deus é tão fracassado que o tal Satanás invadiu o reino do seu Deus e ainda aconselhou e desafiou o tal Deus, e o seu Deus aceitou o conselho de Satanás. KKKKK. Jó capítulo 2. Quando eu leio a Bíblia me dá uma náusea, ao ouvir tanta baboseira escrita. O tal Senhor Deus é tão carnal e pecador, que só do mau exemplo de pai dividido entre fazer o bem e o mal aos seus filhos terrasco, viva a realidade, a razão e a milagrosa ciência. Vejas que controvérsia! Como o tal Deus deu muito profetas e servos como homem justo, se o tal Deus, ele mesmo diz em Romano 3, que não há um justo, nenhum sequer. Todos raça humana se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis e etc. Até a mãe dele, Maria, foi negligente ao ir para a farra e esqueceu seu filho durante 3 dias. Lucas capítulo 2 versículo 41 ao 48. E a tal Maria, mãe de Deus Jesus, foi incrédula ao ir ao túmulo, não para ver ele ressuscitar, mas para vigiar o túmulo para não roubarem o seu corpo morto. KKKKK. É a boa, a sua própria mãe e apóstolo duvidaram do tal Deus Jesus. Lucas 24 e Marcos 16. Jó, cheio de ferida, recorreu às cinzas de madeira queimada para aliviar a sua dor, e Deus não revogara sua ira sobre Jó. KKKKK. Deus é um pai irado e vingador, tai vendo que exemplo ele dá aos seus filhos, porque debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Deus faz seus filhos humilhar. KKKK. Jó capítulo 9 versículo 13, o tal Deus Pai não corrige em seus filhos soberbo que estão debaixo dele, mas o destrói com ato de ira. KKKKKKKKK, é o bom. Ouça mais, a coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. KKKK, ouça a repetição: Deus consome ao perfeito e ao ímpio. Tais vendo como o seu Deus bota pra fuder até vocês crentes, quando o Senhor Deus o açoita e mata de repente, então ele zomba, manga, debocha da provação dos inocentes. KKK. Jó capítulo 9 versículo 22, 23, é igual a Mateus capítulo 7, versículo 22, 23. É assim que o tal Senhor Deus é todo-poderoso e tem sabedoria e é justo. Raciocinamos se um ato de ódio, ira, vingança, deboche e assassinato é um ato justo ou é um ato de terrorismo. Ouça que atitude diabólica do Senhor Deus palhaço. Ele tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vagar pelos desertos, sem caminho. Jó capítulo 12 versículo 24. KKK. É por isto que Bolsonaro é um mau governante. Assim afirma boa parte do povo. Visto que Bolsonaro é um chefe do povo brasileiro, e o seu Senhor Deus tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vagar pelos desertos, sem caminho. O tal Jó é tão vingador como o seu Deus. Quem realmente é justo tem piedade do seu próximo. Quem ama perdoa, e não fica feliz com o castigo de seu opressor, é ou não é? Quem ama perdoa, e não fica feliz com o castigo de seu opressor, é ou não é? O ato de vingança é um pecado grave e é cometer iniquidade. Jó capítulo 20 versículo 23 ao 29, afirma Jó contra seus opressores: mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe decretou. E assim Jó ficou feliz com o castigo severo dos opressores. E assim o tal Jó cometeu iniquidade. KKKKK.
Quem tem um ser humano como inimigo, o tal inimigo dele ou dela também terá como seu inimigo, e ambos revidando o mesmo ato de ódio e vingança, estão debaixo de pecado e iniquidade. E o tal Jó justifica a si mesmo, como juiz de si kkkkkk. A piada de Jó capítulo 23 versículo 1 ao 17. Mais uma vez Jó fala e quanto menos o homem, que é um verme. E o filho do homem, ou seja, Jesus, que é um vermezinho. Assim declara Jó kkkk Jó 25, 6. Jó kkkk Jó 25, 6. O Jesus brasileiro, ou melhor os Jesuses das nações deve ser um vermezinho de carne de porco, visto que quem se alimenta deste vermezinho Jesus fica com o cérebro estragado. A Viviane Vital e todos que defendem estes lixos imorais da história de Jó, sim a sua própria Bíblia, provou uma palhinha que tanto Jó como a Ludmila Ferber, sua imitadora da dor e aflição pecaram feio. Ah, se nós e vós soubessem da vida particular dos ungida dos milhões de reais Ludmila Ferber, ai vocês iriam ver tantas sujeiras debaixo do tapete da cara dela, e o tal dom do Espírito Santo que foi dado a ela de graça, e ela vendeu e enriqueceu nas custas do seu Senhor Deus Pai Jeová e do Espírito Santo enganado kkkkkk, ouça o que diz a sua Bíblia. Mateus 10, 8 Curai de graça os enfermos, e a ungida de Jesus não curou nem ela mesma. E a ungida de Jesus não curou nem ela mesma, cadê a obra de fé dela? A Ludmila Ferber, assim como todos os crentes, pregadores e cantores fazem pregações e louvores, sobre o tal Deus e Jesus realizar cura impossível no corpo físico em vida de quem crê kkkk, o Jesus mentiroso disse limpai os leprosos de graça, ressuscitai os mortos de graça, expulsai os demônios de graça, cantais louvores de graça, anuncias as mentiras da Bíblia por todo o mundo de graça. Kkkkkk. Esta piada bíblica é boa, é para rir muito kkkk. Os crentes vão apresentar a sua Bíblia aportuguesada e o seu Senhor Baal Deus e Jesus aportuguesado, a outros povos e vocês verão o que vai te acontecer. A besta do Espírito Santo deu de graça os tais dom a todos os que crê, e de graça vocês crentalhada repartiste e vocês transformaram este tal dom no maior comércio da fé kkkk. A besta do Espírito Santo deu de graça os tais dom a todos os que crê, e de graça vocês crentalhada repartiste e vocês transformaram este tal dom no maior comércio da fé kkkk. Não se preocupem os crentes salvos seu Senhor Deus Pai Jeová e Jesus perdoa vocês, porque vocês têm o mau caráter dele. Sim, a vossa deusa graça traz muito real mamum, para a conta bancária dos religiosos, e o Espírito Santo pombo é como Deus, os tais não conhecem os seus servos, porque os crentes pastores e cantores enriquecem na custa deste Espírito Santo trouxa. É uma Babilônia. Porque os crentes pastores e cantores enriquecem na custa deste Espírito Santo trouxa. É uma Babilônia de bugiganga gospel, que é vendida neste lugares só de comércio da fé. É uma Babilônia de bugiganga gospel, que é vendida neste lugares só de comércio da fé. Tais vendo como a sua Bíblia mostrou o quanto Jó pecou. Os cristãos têm vergonha de assumirem que o Deus deles não existe, e que a Tais vendo como a sua Bíblia mostrou o quanto Jó pecou. Os cristãos têm vergonha de assumirem que o Deus deles não existe, e que a Bíblia é livro humano e nada mais. Orgulho é um pecado grave. Nem esta frase do lixo do louvor quebra de orgulho do ungido dos milhões Anderson Freire, nem para isto o vosso Senhor Deus presta. E para encerrar eu deixo esta meditação: se os crentes doentes querem viver e lutam pela vida e saúde e clamam diariamente em orações e ao ouvir frases de louvores e ao ouvir pregações, e o tal Deus não faz nada para as curar, aí tem coisa errada, não é? Orações, pregações, louvores só na teoria, para que diabo serve o vosso Deus que só quer saber do seu dízimo e oferta seus idiotas,
e para que serves as promessas da vossa Bíblia, reflita bem seus naufragado da fé. Milhões de crentes de todas as idades são vítima a cada dia de todas as espécies de doenças, crimes, acidentes, assassinatos, traições, mentiras e etc, 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 e o Senhor Deus Pai não faz nada por ninguém. Provérbios 15:3 Os olhos do Senhor Deus Pai estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Mas de que adianta ele estar só contemplando e não faz nada em favor do povo? O tal Senhor Deus Pai contempla todos os dias crianças sendo estrupadas, idosos, mulheres e pessoas deficientes e crianças sendo vítimas de tudo o que é de crueldade e maltrato. Todos os dias só no Brasil milhões de pessoas são vítimas de acidentes, doenças e assassinato e etc, 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 e este tal Senhor Deus Pai inútil não faz nada, absolutamente nada. Por acontecimento bons e mal é normal na vida humana. Deus e Jesus é igual aos crentes que vivem só de teoria, mas na prática são nota zero, sim, porque obras fala mais alto que palavras, palavras sem obras é mito, sim, Bíblia e seus deuses é apenas mito. A realidade no dia a dia da humanidade mostra de quanto esta crentalhada mentirosa são estúpidos, esquizofrênicos. O Deus e Jesus de mentira que estes trouxas pregam, se ele fosse real ele seria o médico dos médicos. A realidade no dia a dia da humanidade mostra de quanto esta crentalhada mentirosa são estúpidos, esquizofrênicos. O Deus e Jesus de mentira que estes trouxas pregam, se ele fosse real ele seria o médico dos médicos. O Deus dos cristãos e um Deus morto, um lixo podre. Por favor, crentalhada, não fiquem assim. Porque é muito feio vós rejeitar o conhecimento. Por favor, crentalhada, não fiquem assim. Porque é muito feio vós rejeitar o conhecimento. Porque é muito feio vós rejeitar o conhecimento.